Obrigada. Muito obrigada, pessoal da Trilha RH Ágil. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu vou trazer um tema que é um pouco pessoas e um pouco tecnologia, que no final do dia, tudo que a gente faz é para pessoas, né? Então, as coisas se conectam muito. Então, vamos lá. Meu nome é Daniele, eu sou de produto. Na hora que eu vi que tem uma trilha aí de mulheres de produto, eu acho incrível. Quando eu comecei, há alguns 25, 30 anos atrás, não tinha muita trilha de nada, não tinha TDC, e eu estou achando esse movimento fantástico. Uma das coisas que mais me encanta, assim, trabalhar com tecnologia, e eu acho que todos vocês aqui, é que, primeiro, tecnologia é algo que a gente aprende todo dia, né? Não existe ninguém que sabe tudo de nada, ninguém sabe tudo de nada. A gente tem que ter muita humildade para aprender todo dia. E a segunda coisa é essa energia que as áreas de tecnologia têm, trabalhar em comunidade, trabalhar em modelos agiles. Então, isso são duas coisas que me empolgaram muito. Bom, eu quero começar voltando 3 anos atrás, quando a gente começou a fazer algumas pesquisas sobre o impacto da inteligência artificial no trabalho. 2019, gente, 2019 não tinha chat GPT, mas a gente já tinha Netflix, a gente falava já sobre inteligência artificial. Nessa época, a gente fez uma pesquisa em 10 países com aproximadamente 8.000 pessoas. E uma das perguntas que a gente fez foi: você confiaria mais em um gestor de inteligência artificial, um gestor robô, ou no seu gestor humano? O que vocês responderiam hoje? Ninguém está filmando, pode responder. Quem confiaria mais no robô? Na AI, levanta a mão. Então, gente, o número que a gente achou foi surpreendente. 64% das 8.400 pessoas que responderam falaram que confiariam mais num líder AI, num líder robô, do que num líder humano. Essa é uma pesquisa que eu carrego, que até hoje ela me toca muito. E toda vez que a gente vai falar para liderança, para RH e para pessoas, a gente tem que trazer. Eu não sei se está dando para ver, mas se vocês vão ver que o Brasil, ele é o quarto nessa pesquisa. Então, a gente tem ali Índia, se não me engano, é o primeiro, China, não lembro, Singapura o terceiro, o Brasil, se eu estou enxergando bem, é o quarto aqui. Então, a gente teve um alto ranking aí em relação ao Brasil, né? E 50% das pessoas falaram que prefeririam pedir um conselho para um robô. Na época não tinha o chat GPT, então eu fico imaginando hoje que tem chat GPT, quantas pessoas estão indo lá pedir conselho para o chat GPT do que para o seu chefe, né? Então, esse número impactou bastante. Quando foi em 2020, 2021, depois da pandemia, a gente resolveu fazer uma pesquisa muito similar. A gente queria, inclusive, comparar esses números, esses resultados, olhando, inclusive, para a parte de saúde mental, que foi uma coisa que impactou muito durante a pandemia. Vamos dar uma olhada nos números que a gente achou. A gente ampliou, foram 13 países, 14.000 pessoas, o Brasil participou com mais ou menos 1.000 respondentes e foi o único país da América Latina. Olhem os resultados. 82% falaram que acreditavam que a inteligência artificial podia apoiar suas carreiras de forma melhor do que os humanos. 85% desejavam que a tecnologia pudesse ajudar a definir o seu futuro. 76% disseram preferir falar com o robô do que com seus chefes sobre saúde mental. Né? E 87%, esse número não tem a ver com tecnologia, mas eu acho legal mostrar, disseram que acredita que as empresas deveriam fazer mais para escutar as suas necessidades. Então, quando a gente olha para os dois números, eles nos surpreenderam muito. A gente não esperava ter números tão altos
dizendo que as pessoas preferem aí ou se abrir mais, falar mais com os robôs do que com os humanos. Isso me remete à trilha que a gente teve de feedback, a palestra, que o pessoal falou muito sobre diálogo, parece que tudo se conecta. Então, há muita oportunidade para a gente trabalhar. Alguns exemplos, né? Por que as pessoas acreditavam que a AI pode apoiar o seu desenvolvimento? Olha o primeiro ali, dar recomendações imparciais, a questão do bias. É claro que a gente sabe, a gente deve ter tido várias discussões aqui, a gente tem no dia de hoje sobre como é que a gente gera uma inteligência artificial que não vai ter viés, não vai ter bias, a gente está construindo através de humanos. Mas, de uma outra forma, as pessoas acreditam que ela é capaz de ter menos bias do que os humanos, né? E, ali embaixo, um dos pontos mencionados foi sugerindo próximos passos para progredir na carreira. Isso fala muito com o que foi discutido também hoje à tarde na trilha de RH Ágil. Ou seja, as pessoas não sabem muito qual é o seu próximo passo, o que eu tenho que fazer para crescer, né? E quando a gente olha sobre aonde elas acreditam que os seres humanos são melhores, um deles é oferecer conselhos baseados na experiência pessoal. Isso me mostra que a gente tem muito ainda para compartilhar. Talvez a gente deva fazer mais do que a gente está fazendo. E as pessoas imaginam que a AI poderia ajudar os colaboradores sendo mais empoderados nas suas carreiras, menos estressados e mais no controle das suas carreiras. A gente tem esse material, depois eu vou deixar os meus contatos, quem quiser eu passo o link, que é bem interessante, é um paper bem legal, tem bastante coisa, mas vocês vão ver aí, olha, que os países, o Brasil foi um dos que mais respondeu favoravelmente à inteligência artificial, e outros países, como, por exemplo, a Alemanha, França, Reino Unido, são mais conservadores. Mas, olha, o Brasil, Índia, China, Coreia, responderam com um percentual mais alto. O que ficou claro para a gente em 2021, estamos falando de 2 anos atrás, é que a inteligência artificial está conquistando mais corações e mentes no trabalho. Ela já é uma realidade. Bom, e daí veio, com tudo isso, os desafios que a gente sabe, novembro 2022. O que aconteceu em novembro 2022? Um ano depois dessa pesquisa. Teve o lançamento do ChatGPT. O ChatGPT, ele teve mais de 1 milhão de usuários em 5 dias. E hoje são 180 milhões de usuários atuais. E todo mundo só fala no quê? Generative AI. Então, eu quero dar uma pausa aqui, principalmente para quem é menos de tecnologia, para a gente tentar explicar de uma forma bem simples o que seria a inteligência artificial tradicional, a generativa. Eu vi que o meu colega Léo estava ali, ele explica muito bem isso. E o que é a generativa? Quando a gente olha inteligência artificial, várias pessoas falaram isso hoje, eu vi em vários fóruns, não é nada novo, é algo que vem de muitas pesquisas. E isso é um grande contexto. Dentro da inteligência artificial, a gente tem o machine learning. Onde é que a gente usa muito machine learning? Netflix. O que o Netflix faz? De acordo com o meu perfil, eu sempre brinco lá em casa, meu marido usar o meu perfil é uma tragédia, porque ele só gosta de filmes de terror. Ele acha o máximo filme de terror. Eu odeio filmes de terror. Então, se ele entra no meu perfil e começa a ver filmes de terror, o algoritmo vai entender o seguinte: esse usuário desse perfil gosta de filmes de terror. Eu vou recomendar filmes de terror. Quem que ficou triste aqui com o Spotify, aquele apanhado que ele faz no final do ano? O ano passado eu fiquei muito triste, não tinha nada a ver comigo, mas é porque minha filha estava usando o quê? Estava usando o Spotify. Então, ele só recomendava o mesmo tipo de música que ela gosta. Então, essa parte de machine learning aí, e também deep learning, a gente já está usando bastante, seja Netflix, seja no Waze, seja em tudo aí que a gente está fazendo. E qual a diferença para o Generative AI? Quando a gente fala de Generative AI, a palavra vem gerar. Ele gera
algum conteúdo. Olha lá o exemplo que eu dei do Netflix. O Netflix, no algoritmo dele de inteligência artificial, ele não gera nenhum conteúdo. Ele me recomenda algo que tem mais probabilidade que eu goste, baseado nos padrões passados, ou seja, nos meus comportamentos, os filmes que assisti. Para o mundo de negócio, um exemplo muito usado dessa parte de recomendação aí do que a gente chama da AI tradicional. Fraude em cartão de crédito. O que acontece? A pessoa tem um padrão de uso e, de repente, sai daquele padrão. Por exemplo, consumo sempre aqui em Porto Alegre num valor de até R$ 100. De repente, tem um consumo lá nos Estados Unidos no valor de R$ 1.000. O algoritmo, ele vai indicar, olha, este item, esse consumo aqui tem alta probabilidade de ser uma fraude, porque ele fugiu do padrão utilizado. Então, isso é AI tradicional, ele não gerou nada. No caso da AI generativa, ela vai gerar um conteúdo, que pode ser uma poesia, pode ser um vídeo, pode ser uma imagem, enfim, tem várias ferramentas aí para a gente utilizar. E como é que ela funciona? Eu adorei quando eu vi esse modelo aqui, que é de um colega lá também, que ele dá curso de Generative AI, né? Eu achei super simples da gente entender. Na verdade, o que acontece? Ali em cima você tem várias fotos de cachorrinho que você coloca dentro do dado desse modelo, dizendo, ó, você tem um focinho, você tem 2 orelhas, sei lá, as características, isso não é um gato, isso é um cachorro. Isso passa pelo que a gente chama dos Large Language Model, que tem grande volume de processamento, e quando eu vou, através do meu prompt, numa ferramenta de Generative AI, pedir para desenhar um cachorro, ele vai ler todos os cachorros e vai sugerir um outro animal, que é um animal que não existe, que foi um pedacinho de cada um daqueles cachorros que ele aprendeu. Então, é assim que a Generative AI funciona, né, com muitos parâmetros e muito volume. É muito importante a gente ensinar de forma correta, né? Então, eu queria só dizer aqui que nós pesquisamos muito como minimizar qualquer tipo de bias dentro das AIs, seja generativa ou não. Bom, então isso aí é o contexto. Lá em 2019, as pessoas já falavam que acreditavam mais em robô do que nos humanos. Em 2021, isso se confirma mais ainda quando surge o ChatGPT e ele vira um boom. E aí, como é que a gente pode trazer essas tecnologias para dentro do negócio? E é isso que eu vou mostrar agora, para dentro do negócio aplicado a RH, né? Então, a primeira coisa, falando um pouquinho do que a gente tem feito, a gente usa o Cohere. Cohere, ele é um competidor da OpenAI, que também faz os Large Language Model, né? Então, essa parte do Generative AI. E daí, para RH, eu vou dar vários exemplos clássicos de uso do RH. A gente tem 3 tipos. Primeiro, a gente está fazendo Generative AI só de texto, por enquanto. Para dentro da ferramenta, a gente está fazendo só de texto, para o nosso uso dia a dia de quem é RH, usuário de RH, etc. A gente ainda não viu o uso de imagem, Generative AI de imagem, mas pode ser que no futuro a gente veja. Então, a gente divide em 3 tipos. O primeiro é autoria, o outro é sugestão e o outro é sumarização. Bom, um exemplo prático. Infelizmente, esse material está em PDF, eu não vou conseguir passar um videozinho. Mas o que eu queria mostrar aqui nessa tela? Quem é RH aqui? Levanta a mão para eu saber. Quantos job descriptions ou requisição de uma vaga, de uma posição mal escrita vocês recebem dos gestores? Nunca, né? Todo dia. Então, esse é um exemplo que a gente pode usar a Generative AI. Porque o que a gente faz? Quando o gestor ele vai escrever a descrição da vaga, é como se ele estivesse usando o ChatGPT. O ChatGPT não é a tecnologia que é a hora que eu trabalho, tá? Mas é só para trazer aqui uma ideia. É como se ele estivesse usando um ChatGPT dentro da solução.
Então, tem o prompt já embutido na solução. Isso ajuda o quê? Isso ajuda a gerar as requisições com muito mais qualidade. Esse é um exemplo. A gente tem vários outros exemplos. A gente falou de feedback, avaliação de performance. Quantas vezes os gestores, e quase sempre são os mesmos, né? Gestores e gestoras, vou falar. Quantas vezes atrasam para colocar o feedback da pessoa na ferramenta? Não é uma luta, às vezes, a gente tem que ligar e pedir, poxa, fulano está atrasado, vai fechar o prazo, tem que colocar. Mais do que isso, quantas pessoas, de fato, escrevem da forma adequada um feedback? Ou quantas pessoas, quando vão olhar ou vão dar um feedback, dão um feedback, se é um feedback anual, por exemplo, olhando tudo que aconteceu no ano e não olhando só os últimos 3 meses. A gente já pegou muita pesquisa das pessoas reclamando, poxa, mas quando eu vou ver o feedback do meu líder, ele simplesmente colocou o que aconteceu nos 3 meses agora e que eventualmente não foi tão bom. Ele esqueceu de tudo que eu fiz lá na frente. Então, aqui foi uma oportunidade que a gente viu de uso também de Generative AI. Quando o gestor for escrever o feedback, ele tem a opção de buscar aqui, através de um botão, basicamente, a geração de um texto. E é um texto que é um feedback para aquela pessoa. Baseado em quê? Baseado em tudo que está dentro do sistema, em todos os feedbacks que ele deu ao longo do tempo. Ah, Dani, mas se o cara não deu nunca feedback? Bom, aí é o que eu sempre falo, o papel do RH vai ser sempre essencial. A gente não tira, eu acho muito difícil, essa história tudo vai automatizar, é muito difícil, porque a gente vai ter que continuar educando as pessoas a irem no sistema, a usar o sistema, fazerem da forma adequada, etc. Então, ele precisa do dado, só que isso aqui acaba sendo um acelerador para ele. Ou, por exemplo, um candidato. Um candidato, muitas vezes, ele entra num site e ele quer fazer a candidatura dele. Só que ele precisa sumarizar toda a experiência dele. E se ele tiver uma Generative AI que vai ler todo o currículo dele, que daqui a pouco não está bem escrito, e sumarizar isso para mandar para uma empresa? Também é um outro caso de uso de dia a dia que a gente vê no RH. Né? Por exemplo, help desk. Quantas vezes a gente tem problemas iguais? A gente pode criar, através de Generative AI, perguntas e respostas que vão sendo reutilizadas cada vez mais. Então, gente, tem muito uso diário. Na verdade, quando a gente fez esse estudo e a gente começou a desenvolver, se a gente olhar todas as ferramentas empresariais que são dos processos de RH, processos de finanças, processo de vendas, suprimentos, etc. O de RH que a gente viu um uso rápido e muito eficiente de Generative AI, tá? Além da Generative AI, eu falei da AI tradicional, e aí a gente tem vários casos que vocês também, todo mundo aí já deve ter utilizado, como, por exemplo, o melhor candidato para uma posição de acordo com aquela posição, se tem um volume, a empresa tem um volume de recrutamento de candidatos muito grandes, ela precisa fazer uma pré-seleção. A AI pode fazer essa pré-seleção. Né? Ou se o candidato está buscando no site daquela empresa uma vaga, automaticamente já mostrar para aquele candidato que existem outras vagas naquela empresa que ele pode aplicar e que são similares. O que a gente... o outro que eu achei muito interessante, que está relacionado com a trilha que a gente falou, o pessoal falou sobre feedback, quando a gente olha desenvolvimento, né, falamos, temos que desenvolver as pessoas, e quando a gente olha a pesquisa que foi feita, as pessoas querem ter autonomia para se desenvolver, o que a gente pensou? Bom, vamos criar um assistente digital, virtual, que vai dizer para aquela pessoa o seguinte: hoje você está nessa posição, amanhã, se você for seguir a esteira, né, mais tradicional, você iria para aquela outra posição, esses são os seus gaps e essas são as suas atividades de desenvolvimento. O
que pode ser treinamento, eu posso apontar dentro da empresa pessoas que são exemplos que ela pode fazer coach, pode ser novas, podem ser squads que essa pessoa pode trabalhar, mas isso de uma forma que a ferramenta impulsionando aquele movimento. De novo, gente, a decisão final, o movimento final, ele é humano. Eu uso uma ferramenta de corrida que é o Nike, e eu adoro, porque ele me ajuda a controlar quando eu corri, não corri, tem uns coachzinhos que vão falando, etc. Então, ele me ajuda, ele é um apoio para mim, mas a decisão de levantar, sair, correr, ela continua sendo humana. A ferramenta ela vai só impulsionar, ela vai ajudar, mas ela não vai tomar a decisão por nós. Um outro exemplo também de uso é a parte de celebração. Também a gente falou ali à tarde, temos que celebrar. E como é que a gente tem tentado fazer isso? A gente tenta fazer a celebração e criar aqui recomendações para a pessoa, dizendo: olha, que tal você recomendar a Camila, ou você reconhecer a Camila pelo trabalho que ela fez? Então, é um impulso adicional para que a pessoa possa tomar ação. Gente, esses são alguns exemplos. A gente tem um trabalho da McKinsey aí bem interessante que fala que a inteligência artificial ela tende a aumentar em 35% a produtividade dos colaboradores, 17% dos líderes, mas eu vejo outras coisas além da produtividade. A produtividade é legal, mas o que eu vejo são ganhos subliminares. Por exemplo, quando a AI está escrevendo uma avaliação de performance melhor do que um gestor escreve, e ele tem que ler aquela avaliação de performance escrita para ver se ele concorda, muda alguma coisa para enviar, submeter o resultado final, ele está aprendendo com aquele feedback que a própria AI está dando para ele. Então, eu vejo que também há muito ganhos nesse contexto. E um outro ponto bem importante que é a questão dos riscos, né? Risco é algo muito importante, tem que olhar bias, tem que olhar uso de ferramentas de generative AI fora da empresa, dados que estão sendo consumidos. Isso é algo que a gente sempre alerta, ter bastante cuidado aí e foco. Então, para concluir, o que eu queria dizer é que, na nossa visão, a AI generativa pode ajudar a melhorar muito a produtividade das pessoas, mas mais do que a produtividade, a experiência daquelas pessoas dentro daquela empresa, você ter ela, que a gente chama dentro das soluções, como fluxo natural do trabalho, assim como quando eu estou no Waze, eu vou de um lugar para o outro, automaticamente vou lá e busco, ou eu estou usando o Netflix, eu busco de forma natural. Isso vai trazer grandes benefícios, mas, por último, o que eu queria dizer e que eu sempre reforço, assim, eu acho que a AI vai nos ajudar muito a nos reconectar, mas eu vejo que o futuro, a minha visão do futuro é que o futuro vai ser muito humano. Eu sempre brinco que se algum dia a gente deixar de fazer muita coisa operacional e tiver menos tempo livre, a gente vai precisar mais ainda dos RHs, dos psicólogos, dos psiquiatras, para lidar com os nossos problemas e emoções aí pelo tempo livre que a gente vai ter. Esses são os meus contatos, eu fico à disposição de vocês aí, nas mídias sociais, aqui pessoalmente. Quero agradecer a todo mundo aqui por estar aqui hoje escutando e o pessoal da trilha aí pela oportunidade de compartilhar com vocês. Obrigada.